Fala galera aqui do canal Sou Mais Bahia, estamos agora começando o primeiro episódio do nosso Aquecimento SMB. Estamos aqui com o nosso querido Fernando Ramos, daqui também do nosso canal Sou Mais Bahia, e vamos hoje conversar com a nossa querida Guigui, que acompanha de tudo sobre o dia a dia do Fortaleza, até porque no próximo sábado tem Fortaleza e Bahia no Castelão pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aí saber como é que chega esse Fortaleza que vem por tantas mudanças, né? Vem trocando treinador, vem de jogador aí reforçando, tem desfalque também importante. Tudo isso vai ficar ligado aqui no nosso aquecimento SMB. Vamos logo aqui para nossa vinhetinha e a gente volta para tocar de vez essa entrevista aqui com a nossa querida Guigui. Vamos nessa. Pois é, rapaz, sejam bem-vindos aqui ao nosso aquecimento SMB, para pré-aquecimento do jogo de Fortaleza e Bahia pelo Brasileirão. Vamos aqui recepcionar a nossa querida Guigui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Guigui. Como é que você tá? Como é que tá essa expectativa aí pro jogo do próximo sábado? Oi para todo mundo, não sei se é bom dia, boa tarde, pra galera que tá assistindo, pra vocês na tela, falar sobre essa partida, né, que acabamos de ter um confronto como esse, só que pela Copa do Nordeste, um contexto diferente. E agora vai ter muita coisa diferente, né, para sábado. Tem outros reforços à disposição do Fortaleza que não podiam jogar a Copa do Nordeste e também um reforço no banco de reservas, né? Se a gente pode dizer assim, Fortaleza indo com um técnico diferente após 5 anos, é até estranho a gente ter essa sensação de mudar de treinador. Mas vamos comentar sobre esse jogo, sobre o que cerca esse confronto que virou muito interessante, né? Principalmente nos últimos anos, esse Fortaleza e Bahia. Tá aí nossa Guigui aqui falando com a gente. Meu parceiro Fernando Ramos, como é que você tá, cara? Tudo certo, tudo tranquilo aí? Como é que tá esse coração pro jogo do próximo sábado, diretamente lá do Castelão, que vai ter, claro, transmissão aqui no canal do SMB. Fiquem ligados aí que já vai ter o agendinha aí da transmissão. Então você salva aí as notificações, ativa o sininho e, é claro, larga aqui o like pra gente pra poder fortalecer esse conteúdo. Exato, exato. Um abraço pra Guigui, abraço pra você, meu querido preto tricolor, Douglas Santana. Meu amigo, rapaz, sentimento melhor possível, né? Porque a gente vem de uma sequência de triunfos, apesar do último empate contra a equipe do América de Cali pela Sul-Americana, mas acho que a fase é muito boa, o sentimento é positivo, até porque a gente percebe que é uma prioridade do Bahia esse Campeonato Brasileiro, não teria como ser diferente, e vai ser uma partida dura, difícil, uma oportunidade, assim como foi, né, no jogo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste, vai ser uma oportunidade para eles tentarem virar essa chave, né? Então, com muitas mudanças, muita coisa aconteceu de lá para cá, mudança de treinador, a gente vai comentar bastante sobre isso. Queria mandar um abraço também para a Guigui, para ela trazer aí suas considerações sobre a equipe do Fortaleza, elucidar para nós, torcedores tricolores, como é que vem a equipe do Fortaleza para esse jogo, porque, meu amigo, tenho certeza que vai ser uma partida difícil no Castelão, o Bahia sempre encontra dificuldade, mas expectativa, claro, sempre altíssima, Douglas. Expectativa alta e eu quero saber logo de Gui sobre a principal mudança que o Fortaleza teve, né, nessa volta, né, do futebol brasileiro após a Copa do Mundo de Clubes, né? Era algo que acho que dificilmente, obviamente poderia estar esperando, né, porque a fase do Fortaleza não era tão boa, mas não esperava que fosse acontecer como aconteceu, né? Inclusive até essa semana teve a despedida do Vojvoda, né? O centro de treinamento do Fortaleza completamente lotado, o treinador emocionado, né, por estar saindo do Fortaleza, acho que ele não queria se despedir agora. E com base nisso, Gui, queria saber de você como é que você enxergou, né, toda essa fase conturbada do Fortaleza, se você acha que o Vojvoda tinha que ser demitido, se realmente ele tem alguma culpa, ou se aconteceu algo nos bastidores, até porque se comenta muito, né, que os jogadores teriam feito algum tipo de boicote ao treinador, que ele não estava mais com um ambiente favorável, não tinha mais um grupo na mão. Como é que você enxerga toda essa mudança no comando técnico do Lion? Na verdade, o Fortaleza em 2025 ele foi uma soma de erros que se arrastou durante algumas temporadas, mas que o Vojvoda sempre conseguia em determinado momento reencaixar o time, e isso sempre o manteve no cargo, né? Mesmo em momentos difíceis, se criou essa confiança muito grande de que ele conseguiria dar a volta por cima. E esse ano não foi diferente, porque os momentos difíceis eles já estão acontecendo há algum tempo, né? Fortaleza cai na Copa do Brasil pro Retrô, Fortaleza começa um campeonato brasileiro mal, né? Perdendo, ganhou na estreia, mas depois perdeu vários jogos, perdeu a sua força em casa, que era uma das suas principais virtudes. Ano passado, Fortaleza não perdeu um jogo em casa, pra vocês terem noção, e entrou para um seleto grupo, né? Na história do Brasileirão de pontos corridos de equipes que não perderam. E esse ano perdeu várias, né? Então foi um time que manteve praticamente todo mundo do seu elenco anterior, do ano passado, que foi quarto lugar da Série A, mas a sensação era que tinha havido um desmanche, né? Mudou um pouco do perfil de contratação, trouxe alguns medalhões. Eu nem acho que tenha algum problema trazer medalhões, um Davi Luiz da vida. Eu só acho que o Fortaleza ele acabou desequilibrando, né? Ele acabou trazendo medalhões demais, né? Envelheceu a sua equipe e não teve encaixe.
Esse ano, aquele encaixe que todo ano é natural que o treinador precise se reinventar. A gente viu o Vojvoda fazer isso aqui várias vezes, o Ceni faz isso no Bahia também, constantemente. Se o treinador não consegue se reinventar, ele não tem como ele permanecer. E nessa temporada, esse encaixe não aconteceu, né? Então, a gente viu o Vojvoda tentar bastante, mudou formação, mudava ali o grupo de jogadores e não acontecia. E muito pior do que o Fortaleza jogar mal e perder, é o time não ter conseguido criar uma identidade. É o time não ter conseguido ter um padrão. É o time ter ido para diversas partidas decisivas e não conseguir performar o mínimo necessário. Por exemplo, jogou o Clássico Rei. E isso era uma pedra no sapato do Vojvoda, porque Fortaleza está há 2 anos e meio sem ganhar do seu rival Ceará, e a gente sabe, vocês sabem muito bem como isso pesa, né, pro torcedor, você não conseguir ganhar o Clássico, principalmente há tanto tempo. Só que os outros resultados, eles, enfim, né, de campanhas, 4º lugar na Série A, vaga direta na Libertadores, beleza e tal. Mas esse último clássico, isso acabou pesando bastante nessa demissão, não só pelo resultado, mas porque o Fortaleza finaliza um jogo sem dar um chute a gol. Então, assim, isso beira o inacreditável. Eu acho que o momento talvez não tenha sido ideal para demitir o Vojvoda. A gente teve uma pausa para o Mundial, onde teria mais tempo para treinar quem chegasse. Esse deveria ter sido o momento da demissão. Mas o que acontece é que se acreditou nele, ele não conseguiu usar esse tempo para conseguir extrair algo e acabou que ficou insustentável, né? Após o clássico ficou insustentável segurar. Eu fico muito triste, eu fui lá pro PC, chorei bastante, porque soou algo covarde até com ele. O grupo de jogadores, se já estava sendo pressionado agora, está sendo 10 vezes mais, porque aquele elo que ainda protegia muito eles, que ainda era um escudo, se perdeu. A torcida do Fortaleza segurava muito por respeito ao Vojvoda. Vocês verem o tamanho dele, né? Um cara que Fortaleza sai vice-lanterna hoje, o cara sai demitido e o pessoal lota o CT pra se despedir. Mas porque sabe que por mais que ele tenha muita culpa, e tem, certo? Ele não é o principal culpado, ele não é o único culpado. Então, sim, fui a favor da demissão, por entender que, de forma objetiva, ele não ia conseguir extrair mais nada do elenco que estava aqui. É triste. É uma sensação de que o elenco venceu uma queda de braço. Mas a gente vai querer que o Fortaleza resolva a sua situação da melhor forma possível. Então, nesse momento, se romper esse laço acabou sendo necessário. Como eu disse, talvez não no momento ideal, mas eu acho que tinha que acontecer sim. Então, com dor no coração, sabendo que um dia ele vai voltar pra cá, porque o Vojvoda Sai, torcedor do Fortaleza, é um cara que respeita muito a instituição, foi leal em todos os momentos, recebeu diversos convites e não saiu. E chorou bastante por esse sentimento também de, poxa, eu tô deixando o time num momento ruim, eu queria ter conseguido resolver esse momento. Mas é do futebol, né? É os ciclos que se encerram. Quando o Rogério Ceni saiu aqui do Fortaleza também, a gente teve, pelas 2 vezes que ele saiu, a gente teve esse sentimento de desespero também, porque era um trabalho regular, era um trabalho bom e era um trabalho muito consistente, né? E agora o Fortaleza vai para novas missões com outros treinadores, agora um velho conhecido, né, do Bahia, o Renato Paiva, que chega aqui com baixa expectativa do seu torcedor, porque pelo trabalho que fez no Bahia e pelo trabalho que fez no Botafogo também. Mas se a gente for aprofundar um pouco mais o estilo de trabalho dele, mais do que ver as campanhas, talvez haja sim algum sentido. Então, eu tô no campo do vou acreditar. E é isso. Acho que deu pra dar um panorama geral por aqui. E aí, meu querido Fernando, quer falar mais alguma coisa? Não, interessante demais, velho, o que Gui trouxe, especialmente nessa criação de uma identidade. E tem uma frase que eu assisti, inclusive, num filme, e que eu acho que cabe um pouco nesse tema, que seria ou você morre herói, ou você vive o bastante para se tornar um vilão. E não que o Vojvoda tenha se tornado um vilão, muito pelo contrário, mas a forma que saiu, acho que poderia ter sido muito mais bonita, e como o Gui falou muito bem, né, ele segurou bastante muitas propostas que chegaram até ele, e infelizmente, por conta de um mau desempenho nessa temporada, ele acabou saindo. Mas, de uma certa forma, eu acho isso interessante pra gente entender como que vem o Fortaleza realmente pra essa partida. Antes da gente falar essa expectativa realmente final, acho interessante a gente falar como é que tá se movimentando o Fortaleza também no mercado, né? Tem algumas contratações. Pra esse jogo em específico, o time do Fortaleza acredito que vai ter alguns desfalques, né? Em relação a goleiros. Acho que tanto o João Ricardo quanto acho que é o Breno, salvo engano. Não sei se o nome seria esse. Eles estão fora dessa partida. Queria saber de você, Gui, como é que tá realmente pronto, preparado pro jogo a equipe do Fortaleza. A gente sabe que sem treinador por enquanto, a expectativa é de que o Renato Paiva chegue nesse momento, mas como é que o Fortaleza pode tentar utilizar dessas movimentações no mercado e também dessas ausências também, tentar extrair o máximo desse time para poder jogar contra o Bahia? Pois é, a gente tem um reforço que já estava, inclusive, disponível para o último jogo e o Vojvoda acabou não usando, né? Inclusive, isso era uma das críticas a ele.
Tem o Adam também, que é um centroavante. Os dois hablam, né? E vieram agora já nessa janela. O Adam não estava no bid, agora já entrou, pode jogar. E entrou no bid também o goleiro Vinícius, que foi uma contratação extremamente questionada, porque ele tem números horríveis, né? Então é confiança zero no gol, com todo respeito ao atleta. Ele chega sem a culpa dessa pressão. Mas o Fortaleza perdeu 2 goleiros num jogo, com a mesma lesão, em mãos diferentes. É um negócio absurdo, assim. O João Ricardo, no clássico, se machucou no aquecimento. O Breno entra, faz um bom jogo. Assim, o Fortaleza perdeu. Poderia ter perdido demais se não fosse o Breno. E o cara se machuca, a mesma lesão. Aí você perde seu goleiro titular, né? Apesar do João Ricardo ter tido aquele frango no jogo contra o Bahia. Mas é um goleiro, é o nosso goleiro titular, né? Um goleiro que ano passado foi líder em praticamente todas as estatísticas de goleiro. E esse ano realmente teve algumas falhas. Aquela foi uma delas. E a gente vai com essas novidades, né, de contratação. Mas talvez a novidade mais esperada, digamos assim, mais curiosa, seja o próprio Paiva, né? Que já deve estar no gramado comandando, deve chegar hoje em Fortaleza. E aí vai ter só aquele processo de regularização mesmo para ele poder ir para o jogo. E a gente fica nessa expectativa, porque eu até estava comentando isso na minha live, né? O Vojvoda dele teve muito tempo para conseguir implementar coisas diferentes que você visse algum tipo de evolução ali ao longo do tempo. E ele não conseguiu, né? E aí eu fiz até a pergunta pro meu chat, pro jogo de sábado contra o Bahia, com o Vojvoda, qual era a expectativa que a gente tinha de melhora? Já que a gente viu tantos jogos, teve a pausa e essa melhora não aconteceu. Então, chegando o Paiva, tem aquela coisa do fator novo, né? Pelo perfil dele, que é diferente do Vojvoda. O Vojvoda é um cara mais brando. Claro que pra dentro ele, enfim, né? É firme, mas é um cara mais brando, tem aquele perfil mais humano, mais... E o Paiva já tem um perfil totalmente diferente, né? A primeira coisa que eu fiz foi compartilhar aquele vídeo do Baraúna no Twitter, quando eu soube, pela resenha mesmo. Como que tá de estado de Baraúna? No estado de Baraúna. E já chega pra sacudir, né? E assim, a gente precisa disso. A gente precisa disso. O vestiário do Fortaleza precisa de firmeza, precisa dessa moral. Tem bons jogadores. O Fortaleza ele não tem o melhor elenco da Série A, tá longe disso. Mas tem um bom elenco. Tem um bom elenco. Tem um elenco que foi até o 4º lugar. E aí você pode falar, mas o treinador tirou leite de pedra, extraiu. Pode ter sido, mas nenhum elenco faz isso sem ter qualidade nenhuma. Então, a minha torcida é para que o Paiva ele consiga fazer pelo menos o mínimo que o Vojvoda não conseguiu entregar nesse ano. Se ele conseguir dar um padrão, se ele conseguir dar uma sobriedade, né, uma organização tática pra gente, já vai ser uma melhora absurda, porque a gente não estava tendo nem esse mínimo, né? O Fortaleza até consegue começar o jogo contra o Bahia bem, trocando passes, chegando, mas esse bem ele não durou 10 minutos, né? Então, é mais um respiro do que propriamente o trabalho ali executado. Então, não sei se isso já deve acontecer para sábado, é muito cedo, né? O Paiva vai ter o quê? Chegando hoje, ele deve ter 2 dias de trabalho, 1 dia e meio de trabalho, é pouquíssimo, não tem como. Mas talvez esse pequeno fator novo de chegar já e tentar, às vezes o jogador que estava mais escanteado começa a correr mais, porque sabe que com o cara vai ter oportunidade. Então, a minha expectativa, ela tá aí pra gente ter alguma coisa de diferente no sábado. Tá aí, nossa querida Guigui aqui conversando com a gente nesse aquecimento SMB. Lembrando que neste sábado tem Fortaleza e Bahia pela 15ª rodada desse Campeonato Brasileiro. E aí vou logo partir para a parte final, né, Fernando? Acho que já deu já para a galera poder sentir um pouco desse clima do que pode ser Fortaleza e Bahia, um clássico regional, um clássico nordestino. E aí eu vou perguntar logo para a Guigui, vou fazer logo a pergunta logo matadora, né? Qual placar que você espera, Guigui, para esse jogo lá vai. neste sábado? Uma pergunta logo para poder... Me pediram o placar quando eu tava aí semana passada, e aí não deu certo, né? Então, enfim. Assim, ano passado, no Brasileirão, no primeiro turno, a gente perde em Salvador, né? E no segundo turno, a gente não tava com muita fé no jogo. Acabou vencendo, né? Um placar elástico até, de 4-1, se eu não me engano, né? Foi. Então, é difícil. 1-0 pra mim está ótimo, tá excelente. Gol contra do Caio Alexandre está incrível. Mas... Só se for mesmo. Mas, assim, é uma grande interrogação, né? O torcedor que vai pro estádio, inclusive não sei nem como vai ser o público, porque o Fortaleza soltou o check-in hoje, né? Fortaleza só jogou domingo, soltou o check-in hoje por causa de todas essas movimentações. Então, enfim, tá uma loucura por aqui. O torcedor tá meio afastado mesmo, por uma série de fatores. Mas eu acho que tende a ser um jogo, quem sabe, de esse respiro de esperança, né? Então, acaba aqui sendo contra o Bahia, que é interessante, né? Reencontrando Renato Paiva. Mas vamos ver, né? De alguma forma, o Paiva conhece algumas peças também do Bahia, né? Que se mantiveram até aqui.
E vamos ver, 1-0 pra mim, tá ótimo. Fora que também o próprio Paiva já enfrentou o Bahia, né? Quando tava pelo Botafogo. Né? O Bahia acabou E vencendo, perdeu, né? mas foi um jogo duro, foi um jogo difícil, né? Acho Sim. que se não fosse ali o Eric Puga, né, meu querido Fernando? Se não fosse o Eric Puga ali, as coisas teriam se complicado um pouco mais. Né? Com certeza, e é interessante a gente debater sobre isso, porque a gente percebe que o Bahia e Fortaleza é um clássico nordestino, um clássico também muito vivo, especialmente pelos últimos anos, as últimas campanhas, né, de Campeonato Brasileiro das duas equipes, então acho que pode ser uma virada de chave realmente interessante, assim como foi uma derrota dolorida para o Fortaleza perder para o Ceará, como foi, eu acho que se eles conseguirem vencer, pode ser uma virada de chave muito boa, e para o Bahia também, sabe, porque claro que a gente está visando o topo da tabela, estamos em busca aí em apenas 3 pontos de diferença do líder do Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Tudo está muito embolado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, e eu acho que esse sentimento final, é esse sentimento que eu queria perguntar para Guigui, fica numa expectativa, acho que muito alta, não pela fase do Fortaleza realmente, né? Não pelo que o Fortaleza vem entregando, mas de que num clássico tudo é possível. E quando tudo é possível, a virada de chave acho que fica muito mais factível. E como você falou muito bem, né, Guigui? O Fortaleza conseguiu vencer o Bahia por 4-1 num momento que estava até um pouco mais desacreditado, e no Castelão é uma equipe muito forte. Então, esse sentimento final de jogar um clássico, por mais que já tenha tido aquela partida pelo Nordestão, pode ser que encontre algo de diferente para que essa força acaba se tornando ainda mais interessante para esse time do Fortaleza tentar vencer o Bahia lá no Castelão? É complicado da gente dar alguma referência sobre isso, porque é uma grande interrogação, né? Inclusive, sobretudo por causa dos jogadores, né? Até que ponto os jogadores encararam como um clássico o jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste? Porque o Bahia fez o seu jogo. Eu até falei aqui que o Bahia não precisou fazer muita coisa para vencer o Fortaleza. Mas se tivesse feito muita coisa, o Fortaleza teria sofrido mais, né? Então, vai muito dessa nossa dúvida de saber o que encontrar, porque maior do que o Vojvoda foram os problemas com os jogadores esse ano. Então, eu acho que, apesar de tudo isso, é um jogo grande, né? É um clássico nordestino, um clássico que o Fortaleza e Bahia é engraçado, né? Porque tanto o Bahia já saiu rebaixado no Castelão pro Fortaleza, quanto o Fortaleza já venceu um jogo que nem precisava lá em Santos e acabou ajudando, né, de tabela o Bahia, mas que quando se encontram sempre é um jogo grande, seja em Salvador, seja em Fortaleza. É sempre um jogo muito massa de assistir também. E eu gosto muito de todo esse ambiente, inclusive. Vocês que são meus amigos, gostam de viajar para Salvador, eu acho um confronto, o que eu mais gosto, na verdade, né, com outros, dos outros times do Nordeste. Mas esse jogo grande, eu tenho dúvida se o elenco encara dessa mesma forma. Então, talvez por todo o contexto, né, da chegada de um novo treinador, a gente perdeu esse costume. O Voivoda tá no Fortaleza desde 2021. Então, é o mesmo método de trabalho do dia a dia da instituição e agora é um choque, é algo completamente diferente. Então, não sei como isso vai afetar, impactar, mas eu tenho alguma expectativa positiva justamente pelo fator novo, por não saber o que esperar disso. Então, tomara que se passe de fato para os jogadores a importância desse jogo, porque em alguns eles jogaram mal mesmo, em outros eles não correram. Então, isso é o que deixa o torcedor mais pé da vida. Tomara que eles encarem como um jogo grande que é, né? E pelo que eu tenho visto por fora, o Bahia tem como uma prioridade a Série A, né? Inclusive usou um time misto, se eu não me engano, na Sul-Americana, né? Então tá se preparando para, de fato, para estar no topo. Então, um jogo como esse contra o Fortaleza é encarado como um confronto que você tem que ir para vencer. Eu entendo isso. E o Fortaleza tem que ir para vencer porque está na zona de rebaixamento, é um jogo em casa e encara logo um desafio difícil como é jogar contra o Bahia. Jogo grande, que passa expectativa, que deixa a gente naquele nervosismo gostoso, mas pelo momento tão ruim do Fortaleza, a gente acaba ficando sim com um pouco de pé atrás. Então, se o Bahia souber fazer um jogo inteligente, pelo que o Fortaleza tem mostrado ultimamente, o Bahia tem claras condições de sair vencedor aqui. Mas, do nosso lado, a gente não sabe muito bem qual vai ser o impacto do Paiva. Pode ser positivo e a gente finalmente jogar uma partida decente? Vamos ver. Eu fico nessa dúvida, Fernanda. Acho que eu não consegui te responder de forma objetiva porque eu tenho essa dúvida igual a você. É isso, é isso. Douglinhas, me conte, expectativa final para essa partida também, até porque acho que é bom a gente também trazer o nosso palpite aí pro jogo, ver como é que vai ser realmente essa partida, porque acho que da mesma forma que tá uma expectativa grande pro lado da equipe do Fortaleza, de saber como que vai se comportar realmente esse time, pra gente é uma prioridade a Série A, e o Bahia, de uma certa forma, vacilou contra o América de Cali, né, Douglas? Como é que tá esse sentimento agora? Agradecer também a Gui que chegou junto aí nesse conteúdo com a gente, mandar um abraço especial, inclusive
venha mais vezes, esteja sempre por aqui, com Barba, com o Vitão também, com a gente. Segundo porque turno, sempre estarei uma aí honra. novamente. Maravilha. Inclusive, eu também, porra, tava até conversando com o Douglas, sou louco pra conhecer Fortal, mano. Sou louco, sério mesmo, assim, cidade incrível. Eu briguei tanto com o Matheus porque ele não vai vir dessa vez, mas venham, que é muito massa. Não, realmente Fortaleza é uma cidade incrível, também quero conhecer. E sobre a partida, Fernando, eu acho que é como o Guigui falou, né? Um jogo grande, jogo de clássico nordestino. Acho que por mais que Fortaleza esteja na zona de rebaixamento, não indica que vai ser um jogo fácil pro Bahia. O último confronto lá no Castelão já indica tudo, né? Bahia tomou uma goleada, Bahia até começou, né, a sua derrocada, né, no Brasileirão do ano passado, em confrontos como esse, né? Acabou tomando aquela goleada ali, um jogo bastante apático do Bahia. Mas espero que os quadrilhados pelo menos entrem ligados nessa partida. Não vai ter o Ele José, né, que tá machucado, né, tem uma entorse no tornozelo, a gente ainda não sabe como é que tá a real situação, por conta dele vai ficar de fora, mas para esse jogo contra o Fortaleza ele não vai estar presente, o próprio Rogério Ceni já garantiu isso, e que o jogo contra o América de Cali tenha servido de exemplo, né, que o Bahia possa aproveitar suas oportunidades, possa pelo menos, se conseguir chegar na frente do gol, matar logo o jogo, não deixar também o adversário se criar, porque a gente sabe, né, que o Fortaleza vai chegar empolgado com esse novo treinador, né, às vezes a presença de novo técnico empolga, né, o time, tem toda uma mudança, né, de espírito, né, dentro do time, e que o Bahia possa, pelo menos, se precaver quanto a essas questões, né, de novidades que vai vir do lado de Fortaleza e que conquiste, pelo menos, os 3 pontos, né, que vai ser importante para o Bahia sonhar com a liderança. Né? Claro, o Guigui vai estar torcendo pelo time dela, a gente vai estar aqui torcendo pelo time da gente, que o Bahia possa vencer para buscar a liderança, ou que o Fortaleza também ganhe para poder sair da zona de abaixamento. Acho que aqui também está um clima bastante amistoso, bastante tranquilo, dá para poder cada um sonhar, né, de ambos os lados da tabela. Inclusive, eu falei reencontro do torcedor do Bahia com o Renato Paiva e esqueci de mencionar que é o reencontro do Fortaleza com o Rogério Ceni. Mais uma vez, né? Verdade. Agora, pra tirar um pouco desse clima amistoso, pra mim 1x0, gol contra de Marinho. Fechou? Já que ela falou 1x0, gol contra de Caio. Inclusive, eu não fazia ideia que a torcida do Bahia tinha tanta raiva do Marinho. Eu tava assistindo o jogo e toda vez que ele pegava na bola, o estádio inteiro vaiava. Rapaz, o que esse cara fez com a camisa do Vitória, meu irmão? Então, você já imagina um pouco de onde vem a raiva, né? Já. Imagina um pouco. Inclusive, quase que ele para no Bahia em 2024, foi uma polêmica arretada, foi uma briga, uma confusão, meu, misericórdia. Mas ele tá aí no Fortaleza, deixa ele aí feliz no Fortaleza, pelo menos já vestiu a camisa tricolor. Aqui ele tá fazendo umas raivinhas também, viu? Eu tô aqui, tá gostando muito não no momento. Ver, né? Pra mim tá devendo. Que ele continue devendo contra o Bahia, ainda bem. Mas é isso aí, nesse clima amistoso, nesse clima tranquilo, que vamos encerrando aqui esse aquecimento SMB. Espero que você continue aqui conosco no canal do SMB Lives. Like seu like, comente aí o que você acha desse jogo contra a equipe do Fortaleza, quanto será essa partida, qual o seu placar, qual a sua expectativa, enfim, continue aqui acompanhando a gente. Agradecer a Guigui pela presença, né, por ter fortalecido aqui esse conteúdo da gente. Guigui, muito obrigado e boa sorte pro seu time no próximo sábado. Valeu, quem vier pra cá, né? Caso tenha algum torcedor assistindo aí que venha pra cá, sejam muito bem-vindos e que seja um grande jogo, né? Uma grande partida. E nas próximas estamos aí que precisar. Valeu, beijo. Valeu, Guigui, muito obrigado. Meu parceiro Fernando, tamo junto. Tamo junto, expectativa alta, já tô aqui ansioso realmente, porque vai ser uma partida em que muita coisa a gente tá pra tentar decifrar como é que vai se comportar as duas equipes, especialmente Fortaleza, mas vamos pra cima. Mandar um abraço especial pra Guigui, pra todo mundo que chegou junto aí, mais um conteúdo aqui na SMB Live. Um abraço. Valeu, galera. Um grande abraço e, é claro, sempre aqui agradecendo nossos parceiros, né? O Pirambeira, inclusive nesse sábado, né? A transmissão será ao vivo, diretamente do Pirambeira. Agradecer também a galera da BetSul, da Fulfone, a galera também da Turma Tricolor, ITS e Red Burger. Valeu, galera. Grande abraço. Até o jogo do próximo sábado. Até a próxima. Eu sou o Bahia, eu sou o Maio Nordeste e você